Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro do Êxodo, no capítulo de número 13. Eu quero ler a partir do versículo 17. Êxodo, capítulo 13, vou ler a partir do versículo 17. Por sinal, o presbítero André me lembrou de uma coisa muito gostosa ali. Depois do nosso culto, nós vamos ter nosso almoço comunitário, não é verdade? E se você ainda não fechou sua inscrição, Deus colocou o Pedro aqui na frente, você pode, depois do culto, você pode falar com Pedro e ainda reservar seu espaço. Deu tempo para você abrir a palavra de Deus, capítulo 13 de Êxodo, a partir do versículo 17. Diz a palavra de Deus: Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo, certamente Deus vos visitará. Daqui, pois, levai convosco os meus ossos. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles, durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Agora vá para o versículo 10 do capítulo 14, que nos diz o seguinte: E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, disseram a Moisés, será por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá para que morramos neste deserto? Porque nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos, para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo, não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Irmãos, nós vivemos momentos como cristãos que são momentos peculiares, são diferentes do que nós vivemos até aqui. Como cristãos, nós vivemos momentos difíceis de não só entendermos a fé, mas a praticarmos. E eu ouso dizer que a gente precisa refletir sobre o que é ser cristão, o que fazemos, como fazemos, o porquê das coisas, qual a direção para a nossa vida à luz da fé que nós dizemos professar. E eu ouso dizer, com certo pessimismo até, que tem sido difícil ser igreja em nossa geração. Nós recebemos questionamento, ou até nós mesmos nos questionamos, por exemplo, quanto ao conteúdo da pregação, quanto à mistura entre palavra de Deus e ideologias outras. A gente questiona o conteúdo da pregação, dada a grande variedade no universo cristão de entendimentos da própria palavra. A gente recebe questionamentos, ou quem sabe até nos questionamos quanto à coerência entre o que se prega e como se vive. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. E essa dicotomia entre crer e viver tem causado, na verdade, uma debandada do universo religioso ou eclesiástico por causa da falta de sentido que se tem na vida cristã. A gente hoje ainda recebe questionamentos, ou quem sabe nós nos questionamos por causa de uma verdadeira concorrência. Tudo concorre com a igreja. A praia concorre com a igreja. O futebol concorre com a igreja.
O desejo de ter prazer num dia como este concorre com a igreja. E muitas vezes até a igreja concorre com a igreja. É uma questão de prioridades. Mas também a gente recebe questionamentos ou nos questionamos sobre sentido. Faz sentido ser cristão hoje? Faz sentido vir à igreja? Faz sentido seguir a Cristo? Ou eu continuo a desenvolver, e é sentido não para os outros, não para a igreja, não ir na busca da igreja ideal, do discurso que eu prefiro ouvir, ou não daquele que Deus está falando comigo, mas faz sentido nesse momento para a sua vida, para a sua história ser cristão? Eu acho que a gente precisa questionar isso, porque são coisas que são fundantes, são basilares. E olha que coisa maravilhosa. Eu leio esse texto no Antigo Testamento, no segundo livro da lei, no Êxodo, e eu só vejo Jesus Cristo nisso. Só vejo, aqui está claro, porque é muito fácil eu dizer e você ouvir que Jesus Cristo foi crucificado, morreu e ressuscitou e é o nosso Salvador. E que implicação, e é uma verdade absoluta. Mas que significado isso tem para a sua vida hoje? Aí eu chego no Êxodo, chego nesse texto e vejo os problemas humanos, vejo os problemas e as impossibilidades que eu e você vivemos. Está aqui, está descrito. Nós vemos as portas fechadas que a história nos reserva. Poxa, afinal de contas, eu voltarei a esse tema mais para frente. O menor distância entre dois pontos é uma... Isso, fizeram o segundo grau, né? É isso aí, é uma reta. E Deus está falando aqui para o povo o seguinte: reta não, vocês não vão dar uma voltinha legal. Vocês vão dar uma voltinha legal. E essa voltinha levou quanto tempo? 40 anos. Desculpa, eu não sei você, mas não é racional para mim. Isso não é racional. Pô, os caras iam passar à beira-marca. Podia até tomar um banhozinho de mar, coisa e tal, mas não, vai pelo deserto. São essas coisas que acontecem na sua vida também. Que você acha que determinados caminhos são mais fáceis. E os são, na verdade. Mas tem uma história por detrás acontecendo. Esse texto, você sabe muito bem, está no contexto da saída do povo de Israel do Egito. A gente conhece essa história. O sofrimento, a escravidão, a dureza da vida. E Deus levanta um líder, que o nome do líder é Moisés, escola dominical, vamos lá. Levanta esse líder, e aí você lembra do quê? Da dureza do coração de quem? De Faraó, perfeito. Aí a gente lembra das 10 pragas, para amolecer o coração daquele homem. Tem que perder filho para poder amolecer o coração. E aí o povo é liberto. O objetivo dado àquele povo qual era? Lembra? Liberta do Egito e vai para onde? Terra prometida, gente. Vamos lá. Terra prometida. É para lá que a gente vai. Uma terra que emana o quê? Agora você sabe, né? Vai. E aí o que volta a acontecer? A dureza do coração de quem? Rapaz, o cara perde filho, solta o povo, mas continua com o coração. Mas não critica ele não, que você é a mesma coisa. A gente é assim. Deus permite que algumas vicissitudes na vida amoleçam o nosso coração, mas passado aquilo eu volto àquela dureza que Deus quebrou. Meu Deus do céu. Mas não quero falar sobre o Faraó hoje, não. E aqui nesse ponto que nós estamos, nós chegamos a um interregno. Nós chegamos a uma parada. Agora é um momento de dúvida. O que você faz? Você está olhando para cá e está vindo um povo poderoso, guerreiro. Você não tem condições de resistir. Você faz o quê? Você para, você volta, não tem como seguir em frente. E agora, como é que faz? Como é que faz? Impossibilidade. Isso tem o tamanho de Jesus Cristo. Isso tem a forma que Jesus Cristo age. Por isso a minha palavra para você nesse momento
é como é que eu e você somos cristãos em tempos particularmente difíceis. E a primeira coisa que esse texto está nos ensinando é que em tempos assim é preciso reconhecer a condução de Deus. É preciso parar de olhar apenas para esse momento e aumentar a sua cosmovisão e perceber que Deus está conduzindo. Veja só o versículo 17, e eu já comentei isso com você. Não foi pelo caminho óbvio. Deus não os mandou pelo caminho mais fácil. Lembre-se da menor distância entre dois pontos. E esse caminho aqui que Deus evitou que eles fossem, que era o menor e o mais fácil, era o caminho dos filisteus. E caminho de filisteu é caminho de guerra. É caminho de guerra. É caminho de destruição. É caminho de enfrentamento. Abre um parênteses aqui. Você sabe que caminho era esse? Faixa de Gaza. Faixa de Gaza. Um caminho que continua a ser caminho de guerra. Um caminho que continua a matar pessoas. Um caminho que continua a se fazer e trazer a linguagem de destruição. Um caminho que continua a dizimar famílias. Um caminho que continua a revelar a maldade dos homens, seja de que lado for. Seja de que lado for. Porque uma bomba estourada de um lado ou de outro continua a ser uma bomba que mata mulheres e crianças. Continua a ser algo que só produz destruição. E aqui o que o Senhor está mostrando ao seu povo é que eu e você também precisamos refletir sobre os caminhos a seguir. Eu me lembro, antigamente, criança ainda em escola dominical, tinha um quadro que se colocava nas igrejas que mostrava os dois caminhos. Alguém já viu isso? Era um quadro bonitinho, né? Assim, bonitinho e assustador, né? Assustador porque você era convencido, quase que à força, né? Pelo caminho a seguir. É disso que a gente está falando. É disso que a gente está falando, sobre os dois caminhos. E algo que eu e você precisamos fazer, se eu não tenho optado sempre por um caminho que é mais fácil, mas não é o caminho que Deus está reservado para mim. Porque esse povo podia desobedecer, não podia? Era tão desobediente. Por que ir por deserto? Não era nem lógico. Não era nem lógico. Mas você não pode esquecer e precisa descansar na condução de Deus na sua história. Porque rodear o Mar Vermelho tinha um objetivo. E a palavra aqui que eu chamo de cuidado de Deus, sabe o que é? É providência divina. A gente não pode esquecer que Deus não nos largou à própria sorte. Ele está e continua no controle. E isso nos precisa fazer aprender a dependência de Deus. Ou então, deixar de levar uma vida na base da tentativa e erro. Porque quando dá errado, aí eu venho para a igreja no momento da oração silenciosa e falo, Deus, olha o que está acontecendo comigo. Oh, Deus, olha para mim, está olhando para você e nunca deixou de olhar. Mas muitas das suas decisões, elas têm sido pautadas pelo caminho que é fácil. É preciso que você reconheça que a sua caminhada é de Deus. É preciso reconhecer que é Ele que conduz. É preciso reconhecer que nós precisamos ouvir a sua voz. Alguém disse certa vez que a humanidade se agita, mas Deus a conduz. E olha que coisa maravilhosa, que vem exatamente nos clarificar a ideia da condução de Deus. Jesus chega e nos diz, eu sou a videira e vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Eu quero que você entenda muito claramente essa última frase.
Porque há pessoas que leem esse sem mim nada podeis fazer, como se Jesus fosse um déspota, que impede todos os meus caminhos para que eu me dobre diante dele, na força. E não é isso. É um Jesus que olha para a sua realidade e diz: coitada, coitado, sozinho não consegue, vou ter que ajudar. Com a minha ajuda, você pode, diz o Senhor Jesus. Na minha presença, você tem paz. A minha paz vos dou. Não a paz do mundo. A minha paz vos dou, o Senhor Jesus continua a afirmar. Reconheça a condução de Deus na sua história. Porque uma coisa é o conceito de providência, de cuidado. E outra coisa é você viver esta realidade. Porque os livros podem escrever tudo sobre a matéria, mas se você, por fé, no exercício da fé, não crer que Deus está conduzindo, isso só produz a você angústia e amargura. E é por isso que eu vejo hoje muito crente com fé vacilante, porque subconscientemente desenvolve, sabe o que é? Dúvida quanto às intenções de Deus. Dúvidas quanto à bondade de Deus. Dúvidas quanto à proteção e o cuidado na sua história. Cuidado com isso, porque isso é exercício da fé. É crer que o que o Senhor Jesus disse é verdade na sua vida. E aí, em vez de você tentar carregar os pesos, troca a tua mochila. Troca o seu fardo com o Senhor Jesus. Porque o fardo do Senhor Jesus é leve. Isso é exercitar a fé. É transformar o conceito bíblico em vida cristã. Você vai ser testado ainda hoje sobre isso. Você continuará a ser testada sobre isso ainda hoje, amanhã. Quem sabe você veio aqui com essa prova do tempo, com uma fé que está vacilando. Olha, eu não estou aguentando, não estou entendendo isso não, sou crente. Eu acredito, eu oro, eu leio a Bíblia. E por que essas coisas estão acontecendo comigo? Ei, peraí, calma aí. Deus continua a cuidar da história, da sua história. Segunda coisa que esse exemplo, essa experiência dessas pessoas, porque eu não gosto dessas coisas tão impessoais que às vezes a gente lê a Bíblia. O povo de Israel, quem é o povo de Israel? Sei lá. A nação, não, aqui nós estamos falando de homem e mulher, nós estamos falando de criança, nós estamos falando de gente que sente, nós estamos falando de gente que era escrava. E diz um texto anterior o seguinte, que as dores, o sofrimento do povo escravo era tão grande que o Senhor levantou Moisés para libertá-lo. Não é uma historinha, não, é sofrimento mesmo, quanto tantas pessoas nesse mundo hoje estão sofrendo e precisam da libertação da escravidão que os poderes trazem. Mas há uma segunda coisa que em tempos difíceis eu e você precisamos reconhecer. É o suprimento de Deus. Uma coisa é perceber a condução e outra coisa é reconhecer o suprimento de Deus. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. O povo andando pelo deserto, e durante o dia é muito sol, e durante a noite é muito frio. O que faz Deus durante o dia? Coluna, uma nuvenzinha, uma fresquinha para o povo, entendeu? Coisa e tal, e vai andar na sombra. Vai andar na sombra. E tem outra coisa, hein? Essa nuvem aí é o que vai guiar vocês pelo deserto. O que é isso? Isso é uma figura. Isso é uma figura que mostra, fica debaixo da nuvem que Deus te conduz. Não corre para chegar mais cedo, porque não vai dar, você não vai aguentar. Não diminui o passo, porque também não adianta. Vai na velocidade que a nuvem está andando, que você vai muito bem. Mas eu não estou vendo. Deus está mandando você diminuir a velocidade. Entendi. Caminha. E tem outra coisa. O sentido aqui, ao falar do dia e ao falar da noite, é de completude, é de um Deus que não se ausenta,
que Ele está cuidando, que Ele está cuidando de você em todo o tempo. Deus supre o todo. E aí eu fico com uma preocupação com o meu bem-estar. Eu fico preocupado com a saúde, eu fico preocupado com as futuras gerações. E é interessante a gente ver que nessa condução não tem ação de um homem, é de Deus. É claro que eu sempre me pergunto, nas circunstâncias da vida, onde está o suprimento? E muitas vezes eu coloco o suprimento, ele precisa estar, e a gente pensa como igreja, que o suprimento está na arrecadação. Ou o suprimento está nos melhores métodos, na forma de ser igreja, nas minhas condições. E eu quero dizer que como pastor é um peso muito grande ser responsável pelo sucesso da igreja, pelo ideal de sucesso que os homens têm em relação à igreja. Estou falando de mim, agora eu vou falar de você. Agora eu vou falar de você. A vida que você constrói, do jeito que você constrói, esperando que você só depende do seu sustento, daquilo que você ganha. Se eu não ganhar, quem vai fazer por mim? Quem sabe você está pensando quem são seus melhores contatos para lhe dar as melhores condições nessa vida. Coisa de homem, coisa de homem. E na busca desses suprimentos, você pode estar se vendendo, abrindo mão de princípios e valores que deveriam ser inegociáveis. Quem sabe você não está pensando em viver um cristianismo que lhe dê menos trabalho, que exija menos esforço, que questione menos ou quase nada a sua forma de ser. Porque o Evangelho exige transformação. E transformação, isso exige esforço. Não é fácil para mim e para você. É um peso muito grande para cada um de nós ser cristão. Se eu tentar segurar isso das minhas mãos. E eu não esperar que o Senhor Jesus vá à minha frente. Se eu não me declarar dependente desse suprimento que vem de Deus. Porque o verdadeiro suprimento vem e está em Jesus. Porque eu posso ler coisas de Deus, falar de Deus, cuidar das coisas de Deus e não receber esse suprimento. Quando eu fui chamado para o ministério, eu fui conversar com o reverendo Marcelo Carvalhal, era pastor auxiliar lá na Igreja do Rio. Era um homem muito sábio, muito quieto, era um homem de oração, né? E eu fui sentar com ele, ele me falou uma coisa que eu jamais esqueci. Ele virou e falou: Cid, você vai tratar das coisas da igreja, você vai ler livros de teologia, você vai ler a Bíblia para entender a estrutura dos textos, você vai fazer hermenêutica, vai fazer exegese, você vai aprender a lidar do texto como ferramenta para a produção de discurso. Mas tem uma leitura da Bíblia que não tem nada a ver com as leituras dos bancos estudantis, que precisam ser feitas e precisam ser aprofundadas. Nunca deixe de ler a Bíblia como o sofrimento devocional que você precisa. Leia a Bíblia, quando você começar a ler, pense assim: o que Deus quer me falar hoje? É dessa vida, irmãos, que a minha oração nesse ano é que todos nós aprofundemos o que Deus quer falar comigo hoje através da sua palavra. Porque Jesus nos ensinou da onde vem o sofrimento, o suprimento. Jesus disse: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que as vestes? Porque os gentios é que procuram essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Jesus está dizendo: Deus, eu sei das suas necessidades, eu sei que vocês têm necessidades. É por isso que Jesus diz:
as suas necessidades serão preenchidas, mas buscai seu reino e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão, suprimento. Isso é suprimento. Aguarde o suprimento que Deus lhe oferece. Lembra-se? No Salmo de número 23, que você sabe de qual, o primeiro versículo, o que fala? E nada me faltará. Isso é suprimento de Deus na sua vida. Você pode ler isso como um mantra, ficar repetindo para poder ver se tenta acreditar, ou você experimenta isso na sua vida. Porque Jesus nos ensinou a orar dizendo: o pão nosso de cada dia, dá-nos. Jesus está chamando você a orar, a pedir a Deus o seu suprimento. Peça a Deus o seu suprimento. É Ele que lhe dá todo o suprimento que você precisa de toda a ordem. De toda a ordem. Aí você pode botar material, físico, emocional, espiritual. O Senhor supre. Mas finalmente, esse texto nos mostra que em tempos difíceis é preciso que eu responda à ação de Deus. E aqui eu quero montar para você dois quadros. Dois quadros. A resposta ou o roteiro de uma resposta construída com a nossa humanidade, com o ser humano, em ser humano. A primeira coisa que você vê é que eu e você estamos expostos a uma realidade que ela é superdimensionada, e eu quero chamar isso de hiperrealidade. Veja o versículo 10. Egípcios estão atrás de nós. O povo levanta os olhos e vê isso. Ou seja, ele está vendo que está vindo em direção deles o perigo, a morte, a destruição, as impossibilidades. E essa realidade da vida, ela produz algo em mim e você, como produz nesses seres humanos aqui nessa história, que é temor. E esse temor aqui não é aquele que você encontra no livro de Provérbios, não. Que o temor do Senhor é o quê? Princípio da sabedoria. Isso aqui não, isso aqui é medo aterrorizante mesmo. E a gente passa por isso. E esse temor aqui é o símbolo das suas fragilidades, das nossas fragilidades. É nós nos vermos diante de uma realidade concreta, porque não é miragem. Carros e cavalos estão vindo na sua direção, isso não é miragem. Como a sua vida também não é irreal. Está o Marcos aqui, está começando a fazer um curso lá, aquilo lá não é brincadeira não. Pode orar, mas vai ter que suar. Vai ter que trabalhar naquele negócio lá. São 2 anos, né, Marcos? 1 ano, menos tempo. Vai ter que suar para fazer. A vida é assim. A vida é assim. A gente precisa lidar com a realidade. E a realidade muitas vezes expõe as nossas fragilidades. A nossa inconstância, nossa falta de fé. Mostra até as nossas impossibilidades. Eu não sou capaz. Você já ouviu gente falar o seguinte: por essa eu não vou conseguir. Eu não aguento mais. Sabe o que é isso? Temor. Isso é temor. Isso é exposição das fragilidades. Quer continuar o roteiro de humanidade que você vê aqui? Amargura pelo momento da história, versículo 11. Aí, ó. Está o povo dizendo: se é para morrer, eu preferia morrer no Egito. Não tem sepulcro lá para enterrar a gente? Isso é a amargura da vida. Não acredita. Não se permite sonhar. Está olhando para a morte. Só olha para a sepultura. É a mesma coisa. Continua a dizer: não tem jeito. Não vou conseguir. Não vou chegar. Não vai ser possível. Se é amargura pelo momento da história. E aí eu e você temos que fazer aqui a cara de paisagem. Porque é sempre a nossa primeira reação a vermos diante de uma realidade que nos atormenta é exatamente de pensar que o antes era melhor. É pensar
que agora não. Agora, nessa história aí, Deus não está. Terceira coisa, de um roteiro de humanidade, que eu e você caímos na mesma coisa, versículo 11. A culpa de quem é? Vê aí no versículo 11, de quem é a culpa? Foi você, Moisés. Foi você que trouxe a gente até aqui. A culpa é sempre do outro, né? É sempre do outro. Mas eu não me lembro de ter lido aqui que o Moisés amarrou todo mundo, levou todo mundo à força. Eu não lembro nessa história de Moisés ter uma força militar tamanha que levou esse povo, tirou a força do coisa. Cada um foi por quê? Quis. Mas se deu errado, e a culpa é minha, eu boto em quem eu quiser, né? E aí a culpa é do Moisés, porque eu cheguei onde está. Isso é ser humano. Finalmente, nós estamos com o líder dessa história, que travou. Moisés travou nesse momento. Faço o que agora? Levo a culpa do todo, eu estou olhando para o mesmo lugar, que está todo mundo olhando, e eu estou ouvindo aquele povo vir. E até no presbitério, falando sobre esse texto, eu me lembro do filme, que eu não lembro nem qual era o nome daquele filme, se era Moisés o filme, eu não lembro qual é, que eu achei bonito, Êxodo. Só vi vendo televisão. Vamos lá. Aí, a culpa, já quer botar no outro, repara, a culpa é do Idiomar, que assumiu com um sorriso na cara. Bom, eu gostei desse filme, cheio de licença poética, cheio de viagem do cinegrafista, mas teve um momento que me cativou tremendamente. Nesse filme, é o seguinte, à medida que Moisés foi lidando com a história que você conhece, sempre Deus aparecia para falar com ele. E Deus, na figura, na licença poética do cara lá, era uma criança. Ele veio aparecendo, até que chega nesse momento. No alto de um monte, tá? Está Moisés no alto do monte, aí mostra criança, mostra ovelha, mostra carro sendo puxado com mão, subindo todos num caminho menor. E ele olha lá atrás, um exército poderosíssimo vindo em direção a eles. Aí ele olha aquele quadro e pensa assim, caramba, esse povo não vai conseguir subir a tempo de se livrar naquele coisa. E as coisas começam a cair porque o povo olha também e começa a correr. Aí ele olha para o lado de cá, ele está em cima do monte, quando ele olha para o lado de cá, é um descampado e o mar. E ele trava. E agora? O que eu faço? Deus não apareceu até então? Deus não apareceu? E ele fica esperando o menino aparecer. E o menino não aparece. E o menino não aparece. E agora? Moisés travou. Como há momentos na sua vida e na minha, que a gente trava. E é aquele momento que eu espero ver e ouvir Deus falar. E é nesse momento que é o mais difícil para que a gente prove na vida o cristianismo que nós dizemos confessar. E não é para os outros, é para nós mesmos. E aí, depois de falar desse roteiro de humanidade, eu quero terminar falando para você sobre o roteiro da direção de Deus. Da direção de Deus. Está aí, está escrito aí. Primeira coisa, não temais. Quieta seu coração. Deixa de lado essa coisa que te desestabiliza. Reconhecer sua fragilidade, ok, mas não se entregue a ela. Não tema. Segundo, está aí escrito, aquieta. Aquieta. Você conhece gente que quando começa a ficar nervosa fala demais? Sabe o que é isso? É botando para fora, não está aguentando, aí vai falando, vai falando. Uma vez nós estávamos voltando para o Rio de Janeiro, eu e Ana de carro lotado de coisa, nós estávamos descendo a Serra das Araras, e estava devagar. E assim, tinha chovido pouquinha coisa. E nós fomos fazer uma curva, e o carro, eu perdi o controle do carro, e o carro foi virando assim, foi virando, e estacionou
virado para trás. Nós tínhamos acabado de passar por uma carreta. E eu travei. Eu travei na mesma hora. Ana Lúcia abriu a porta do carro, saiu da porta do carro, foi para frente da estrada, atravessou e começou a sinalizar para a carreta. O cara da carreta foi parando. E ele trancou a avenida. Para quê? Para que eu pudesse virar o carro e sair. Ana Lúcia entra no carro e eu estou travado. E ela fala, vamos? Aí eu, vamos. Como sempre, eu sou um ser obediente, né? Aí eu falei, vamos, tá certo. Aí virei o carro com toda a tranquilidade e continuei a andar. E eu fiquei olhando, porque eu conheço minha mulher, né? E eu fiquei andando, coisa e tal, minhas pernas tremiam. De repente ela começa a chorar. O que eu quero dizer para você com essa... Você está rindo da gente, né? Tá. O que eu quero dizer com isso? Num momento auge, eu travei. Meu coração se inquietou. E o dela se aquietou. O meu coração se incomodou. E o dela se aquietou. Depois de passar da crise, eu me aquietei. E ela se desestabilizou. Eu e você somos assim, não bota a culpa só na gente, não. A gente é assim. E o Senhor está dizendo, aquieta. Lembra do famoso hino da tempestade? Mestre, o mar. E diz o coro o quê? Sossegai. Sossegai. O Senhor Jesus está no barco. Tem a hora. Tem o momento. Você não foi largada, você não foi largado. Aquietar é acreditar que Deus, que o Senhor Jesus está no controle. Terceiro ato desse roteiro da direção divina, que é muito curioso, está escrito aí. Vede o livramento do Senhor. Sabe o que é isso? É esperança. Sabe o que é isso? É expectativa. A figura que sempre vem à minha mente quando eu penso em esperança é a criança que está esperando o presente do Papai Noel no Natal. Eu e você sabemos da história. Ela não sabe, mas ela tem absoluta certeza que o presente vai. É essa expectativa pueril, infantil, em relação à ação de Deus que eu e você precisamos aprender. Veja o livramento do Senhor. É esperar porque Ele vai vir, mas finalmente é saber que não é você que está fazendo. O Senhor pelejará por vós. Lembra? Sem mim nada podeis fazer. E Jesus está dizendo para você, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas o que adianta saber disso tudo, se eu e você não gozarmos da presença do Senhor? Condução de Deus, provimento de Deus, mas eu e você precisamos responder à ação de Deus nas nossas vidas. Que Deus te abençoe. Vamos ficar de pé e vamos cantar o hino de número 250, que fala exatamente da voz de Jesus. Cantemos.